O que significou para você, como aluno e depois como profissional, ter passar o tempo que você passou na Universidade de Colômbia, e o que é que você ainda lembra e usa disso hoje no seu trabalho? Primeiro, em Colômbia eu aprendi ou melhor, me foi ensinado a aprender. I was taught to learn. Esse talvez tenha sido uma das coisas mais importantes na minha vida. Porque tanto na USP como na GV, tipicamente você era ensinado em classe, quer dizer, apenas para fazer um exemplo, raiz quadrada se extrai assim, agora vai em casa e faz alguns exercícios. Realmente é um conceito completamente diferente. Você tem, voltando ao exemplo da raiz quadrada, em vez de te explicarem como se faz a raiz quadrada, está aqui o reading list, vai para casa, aprenda sozinho, e quando você voltar aqui nós vamos partir de um nível mais alto. Então acho que esse é um dos pontos importantes. O outro ponto foi a abertura de horizonte. A gente não pode esquecer que Colômbia está na cidade de Nova York, né? E talvez Nova York tenha tido esse impacto tão forte no meu interesse cultural, em fazer parte de mais ou menos uma dúzia de diferentes entidades culturais nesse país. Eu acho que isso eu devo muito à Colômbia. E tem um aspecto interessante. 1975, auge do regime militar aqui. Então, vejam, eu chego em Colômbia e numa das minhas primeiras aulas eu vejo um livrinho pequeno chamado Manifesto Comunista. Bom, eu entrei em choque. Eu honestamente entrei em choque. Nossa, aqui eu não posso nem pegar, pelo amor de Deus. Alguém está olhando aqui, vai me prender aqui, pelo amor de Deus, tem que queimar esse livro. Quer dizer, é uma coisa que a maioria das pessoas que não passou por essa época não vai nem entender. Foi muito interessante ter entrado de novo na faculdade de Direito, na idade dos outros, quer dizer, eu já tendo começado até um escritório aqui, mas com estudantes que estavam lá tendo a sua primeira experiência. Então isso em si foi muito interessante. Em segundo lugar, Colômbia, a Faculdade de Direito de Colômbia, ela tem uma característica marcante, que é muito reconhecida nos Estados Unidos, que ela é muito, mas muito competitiva. Isso para mim pessoalmente foi bom, porque, do contrário, eu perco um pouco o interesse. E era muito interessante você ver um grupo tão diverso de pessoas de lugares mais variados, em matérias muito variadas, com interesses muito variados e realmente concorrendo. Claro, você tem a oportunidade de conhecer pessoas, pesquisadores, empresários, políticos incríveis, podia falar uma lista aqui, talvez no segundo momento. Mas eu queria desmistificar um pouco essa história de Nova York também. Porque todo mundo fala, uma das grandes vantagens de Colômbia é Nova York. Mas tem uma coisa talvez que pouca gente sabe, é que tem também uma tal de síndrome de Nova York quando você está em Colômbia. Porque você está bombardeado de coisas a fazer o tempo todo, só que o tempo para fazer coisas o tempo todo, ele não existe. Então você tem uma certa síndrome que causa bastante ansiedade nas pessoas que estão lá, que eu acho que é importante saber. O que você recomenda para um aluno que está hoje se planejando, se preparando, ou, enfim, que gostaria de tentar entrar em Colômbia? O que você recomenda para esse jovem? Eu acho que o que a universidade busca é que história você vai contar lá, né? E para você contar uma história lá, você tem que ter tido, ou pelo menos iniciado uma história aqui. Então, no meu caso, foi a questão com a Amazônia. Eu já estava 2 anos na Amazônia, trabalhando no IP. Então eu acho que você ser capaz de contar algo que você faz e que é diferente no seu país é muito valorizado lá. Quem vai fazer um curso desse, quem vai investir um tempo desse, tem que ter foco. Então é muito importante você entender o que você quer, qual a experiência que você quer tirar, entender o que as diversas escolas têm para oferecer e conhecer muito bem, conversar com ex-alunos. Isso eu fiz e fez uma diferença enorme para mim. Eu conversei com ex-alunos para saber quais eram os melhores cursos, como é que era cada professor e como montar o seu programa. Isso faz toda a diferença. Isso eu recomendaria, assim, primeiro de tudo.